Gente, antes de começar a falar do filme, eu queria lembrar que eu também tenho um texto publicado sobre ele lá na Host Geek, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem, inclusive tem outros textos meus lá na Host Geek, alguns deles eu fiz crítica aqui, outros não, e eu também tenho minha conta do Letterboxd, que eu sempre falo aqui nos vídeos, onde eu coloco textos pequenos, às vezes maiores, sobre lançamentos que de repente não dá tempo de trazer aqui em vídeo, tá? Então eu vou deixar aqui também embaixo na descrição o link para vocês conferirem. É difícil dizer exatamente quais eram as minhas expectativas com relação ao Tenet, né, o novo grande projeto aí do Christopher Nolan, que mobilizou toda a indústria, porque ele foi o primeiro grande lançamento no período de reabertura dos cinemas, né, no período de pandemia, que vale ressaltar, não acabou, né, e inclusive o filme teve uma repercussão aí complicada, porque ele não rendeu ao estúdio tudo que eles estavam planejando, né, especialmente nos Estados Unidos. Mas enfim, independente de todo esse fator externo aí, que é bem complexo com relação ao filme, em relação à bilheteria dele, etc., eu fui assisti-lo depois de meses sem ir ao cinema, né, quase um ano, na verdade foi uma sessão para a imprensa que eu fui, porque eu acho que eu não teria ido de outra forma, com o coração aberto até, né, mas é realmente difícil dizer como é que estavam minhas expectativas. Eu sabia que eu poderia gostar até mais do filme do que eu estava imaginando, e sabia que eu poderia gostar ainda menos do que eu estava imaginando. Mas, verdade seja dita, o filme é basicamente aquilo que eu visualizei quando eu vi o último trailer. De forma muito resumida, o filme trata de um personagem principal, que é referido apenas como o protagonista, inclusive por ele mesmo, que é vivido pelo John David Washington, né, o filho do Denzel Washington, que ficou recentemente muito conhecido por interpretar o personagem principal no Infiltrado na Clã também, né? Ele é recrutado por uma agência secreta de espionagem para descobrir o que está por trás de uma série de fenômenos muito estranhos que estão acontecendo com objetos que eles chamam de invertidos, né? Objetos que estão no fluxo contrário do tempo. Então é uma bala que volta para dentro da arma, é um negócio que cai no chão e volta, né? E claro, isso vai ganhando proporções muito maiores, visto que isso é algo que muito provavelmente está sendo feito no futuro, né? Que está alterando aí as coisas do passado e eles vão ter que descobrir isso. E no meio disso tem uma missão central que é encontrar uma arma nuclear que provavelmente está nas mãos de um oligarca russo muito perigoso interpretado pelo Kenneth Branagh, né? E para desempenhar essa missão, o protagonista vai precisar da ajuda ali do personagem do Robert Pattinson, né? Que vai se tornar o parceiro dele ali nessa missão de salvar o mundo, né? Lá na Host Geek eu tenho inclusive alguns textos publicados sobre os filmes iniciais do Nolan, quem quiser dar uma olhada eu recomendo, porque eu deixo um pouco mais claro lá o que eu acho dessa progressão do tipo de cinematografia dele e da maneira como ele foi evoluindo em alguns sentidos e meio que se repetindo em outros. O Tenet especificamente, eu acho que assim como os filmes mais irregulares dele, como A Origem, Interestelar, ou o próprio Grande Truque e o recente Dunkirk, né? Ele tem momentos isolados excelentes, momentos muito bons. E são esses os momentos que me fizeram ao longo do filme, né, enquanto eu estava assistindo, querer gostar mais. Eu realmente fiz um esforço, por assim dizer, para entrar mesmo no que ele estava fazendo, para entrar na pira grandiloquente dele aqui, nos exageros e na megalomania, mas infelizmente chega um momento em que você percebe que toda essa megalomania, todo esse exagero, ele está ali não para se assumir plenamente como um espetáculo, mas para mais uma vez insuflar a história, para deixar a história com muita cara de complexa, com muita cara de complicada, cheia de quebra-cabeças, mas que no final das contas, em termos de substância, tem muito, mas muito pouco a dizer. Já disse mais uma vez aqui que eu não tenho absolutamente nenhum problema com isso, aliás, eu acho uma virtude quando o cara consegue fazer um filme que é voltado para essa megalomania, para essa loucura, para esse espetáculo e assume isso de um ponto de vista formal e gráfico, né? Assume essa noção de acontecimentos ali maravilhosos para você assistir e ficar de cara com aquelas imagens, mas o que acontece no Tenet é que ele quer o tempo inteiro fazer você achar que você está vendo muito mais do que você realmente está vendo. A música, que aqui inclusive não é mais do Hans Zimmer, o Hans Zimmer estava ocupado fazendo a música do Duna, então aqui a música é do mesmo compositor do Pantera Negra, que eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas ele é muito bom. É uma música que está constantemente em alerta, né? Ela cria aquela coisa propulsiva que o Hans Zimmer usa tanto, principalmente na Origem e no Dunkirk, aquela coisa de criar tensão, né? Aquele som alto, mas às vezes ela chama mais atenção para si mesma do que deveria. É um filme muito mais alto, inclusive, em algumas cenas do que precisava, né? É como se, assim como a trama, a música também quisesse dar essa gravidade, esse pesar, né? Essa seriedade. É uma história que, ao fim e ao cabo, se você para pensar mesmo em todos os, né, de onde ela sai e de onde ela chega,
é uma história muito simples, muito primária. Se você tira, por exemplo, o lance da inversão e coloca só esse plot básico aí do espionagem numa missão para salvar o mundo de uma guerra nuclear e de um russo que tá lá malvado, né, escondendo em algum lugar bombas e não sei o que. Você vê que é basicamente o mesmo esqueleto de Missão Impossível efeito Fallout, por exemplo, o sexto filme de Missão Impossível. Eu fiz crítica aqui no canal, que eu acho um dos melhores, disparado um dos melhores filmes de ação dessa década. E o que me faz gostar tanto do Missão Impossível 6 é justamente a maneira como ele assume esse plot como uma desculpa muito assumida para criar esses set pieces de ação, que assim como no caso do Nolan, né, são cenas com efeitos práticos, né, cenas com praticamente nenhum efeito visual digital. E não é por isso que o filme é galhofa, pelo contrário, a direção do McQuarrie, né, do Christopher McQuarrie, é de uma elegância invejável. O Tenet, por exemplo, não tem exatamente elegância na maneira como ele é filmado, ele tem megalomania, né, ele tem grandiloquência. Por exemplo, a cena do avião, né, a famosa cena aí que o avião é explodido num prédio, é uma cena que sim, provoca um impacto quando você assiste, sim, é diferente ver aquilo ali no cinema, né, aquele avião invadindo um prédio de verdade, você sabendo que aquilo ali realmente aconteceu daquele jeito, mas como outras cenas do filme, a cena é muito mal articulada dramaticamente, a sensação que você tem é que ela tá ali mais pra impressionar você do que qualquer outra coisa, né. Lá no terceiro ato ele também vai ter uma batalha envolvendo um campo de guerra, enfim, que é uma sequência inclusive bem impressionante, mas que às vezes parece que tá ali também só para impressionar você, né? Até porque o Nolan sabe muito bem que a maior parte do plot o espectador não vai acompanhar, não tem nem chance, porque eu pelo menos não entendo nada de física, eu sou de humanas. Então tem conceitos que eles colocam aqui que, ao contrário, por exemplo, do Interestelar e do A Origem, que são meio que fundamentais para você se engajar na trama, então você meio que sabe do que está acontecendo com toda aquela exposição que é problemática, mas enfim, você sabe o que está acontecendo e você se engaja na trama a partir dessas informações científicas. Aqui chega um ponto em que você fica, meu irmão, assuma o absurdo do que você está contando, que vai ser muito mais divertido de assistir. E pra mim é muito frustrante, por isso que eu falei que eu queria muito gostar, porque cenas isoladas como aquela perseguição de carro, que não é exatamente uma perseguição, começa como uma perseguição, mas depois vira um salvamento, enfim. É uma cena verdadeiramente tensa porque o Nolan se atém a elementos muito práticos dela, né? Essa e mais outras, como embates corpo a corpo, que inclusive estão entre os melhores da carreira do Nolan, preciso deixar isso claro. Tem uma cena que envolve também o lance da inversão, mas que é o John David Washington e outra pessoa lutando num corredor. É uma cena, na minha opinião, ainda mais interessante de ver do que aquela cena da Origem, tão célebre do corredor, que é uma cena bacana, mas que você vê que ela tá muito mais ali em função da coisa do pessoal tá andando nas paredes e tal. O embate em si não é tão bacana como aqui. Aqui o lance do corpo a corpo é muito prático. São momentos específicos em que ele usa a violência, a agressividade e a ação de uma forma muito objetiva e muito prática, e eu acho que é onde ele se sai melhor. Outra coisa que ele evolui, por exemplo, aqui é a personagem feminina, né? Geralmente é clássico nos filmes dele ou a mulher ser completamente coadjuvante ou ter morrido, né? No filme. Se você para pra pensar, o Nolan é o cineasta das esposas mortas, tanto no Following, quanto no Memento, quanto no Grande Truque, quanto no Batman, quanto no Interestelar, quanto na Origem. Todos eles são filmes de esposas mortas, quase. E quando não, as mulheres são coadjuvantes. Aqui não, aqui a personagem da Elizabeth Debicki, ela é uma coadjuvante que pouco a pouco vai tomando o coração do filme, assim. O coração é uma palavra forte, mas ela vai tomando o lado mais emocional dele, que por conta principalmente da interpretação muito boa dela, funciona. A personagem dela em si está longe de ter uma grande caracterização, e o elo que o filme tenta fazer do íntimo com o grandioso, que é uma coisa que ele recorrentemente faz, né, de fazer uma história de salvar o mundo que ao mesmo tempo reverbera numa situação pequena, aqui é muito genérico, é mais uma vez muito genérico, mesmo, do tipo salvar o mundo ou salvar meu filho, enfim, coisas desse tipo. Eu sinto falta aqui de entretempos, de cenas entre as sequências de ação que não sejam só personagens mecanicamente falando de coisas que eu não vou entender, mesmo que eu preste muita atenção. Então é um daqueles casos que você fica... Era tão bom que eu conhecesse um pouco mais deles, né? E infelizmente isso acaba sufocando o que poderia ter sido um filme muito nonsense, muito doido e muito bom de ver, mas tem vários momentos em que ao invés de ficar maravilhado com aquilo ali, ou você fica tapando o ouvido por conta do barulho, ou você fica revirando os olhos com aqueles discursos genéricos de fim de mundo, que é um tipo de coisa que honestamente eu acho que o Nolan já devia ter passado da carreira dele faz tempo. Pode-se argumentar que, pelo menos de um ponto de vista de escala de produção e na maneira como ele vai amarrando ali o plot, pelo menos superficialmente, é o filme mais ambicioso dele,
Mas honestamente eu acho que o Interestelar, por exemplo, que é tão irregular, o centro da ideia dele é mais original, apesar de ele acabar afogando isso também com respostas prontas e convenientes. Aqui não, aqui o cerne é essa coisa primária mesmo, né, bem básica, que está, no entanto, isso em si não é um problema, mas está revestida aí dessa projeção de filme definitivo dos nossos tempos, enfim. Definitivamente não gosto tanto, mas curto algumas coisas e queria ter curtido mais mesmo. Eu torço para que daqui para frente o cinema do Nolan evolua mesmo, assim, de verdade, não evolua só aqui e ali, evolua enquanto projeto mesmo, porque em tantos aspectos a sensação que dá é que ele tá meio que no mesmo lugar que ele começou. Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, e se você de fato curtiu, não se esqueça de deixar seu like aí embaixo, né, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e também não esqueça de ativar o sininho das notificações e se inscrever no canal, é claro. Dê sua opinião aí embaixo sobre o novo filme do Christopher Nolan. É isso, um abraço para todos, tchau, tchau, até a próxima.